Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso estudo de número 6 do livro A Caminho da Luz. Estamos caminhando com vagar por ser um trabalho muito profundo do nosso querido Emmanuel, que vem nos dar informações excelentes, necessárias sobre o caminhar da história, visto pelo ângulo da espiritualidade. Já fizemos 5 estudos, já estudamos outros momentos, as raças adâmicas, o Egito, a construção do planeta. E hoje vamos entrar, então, no estudo de número 6, correspondente ao capítulo 5 do livro A Caminho da Luz. Agradeço a você que está aqui conosco, agradeço a Jesus pela oportunidade, pedindo a Ele sempre que nos fortaleça, que nos intua neste trabalho. E em nome da espiritualidade amiga, que está sempre conosco, é que nós vamos dar início ao estudo de hoje. É claro, nós sempre repetimos isso para você, nós estamos aqui apenas dando a nossa contribuição, e você pode dar a sua contribuição também, que é muito importante. Cada um que participa destes estudos, que lê esse livro, pode contribuir muito, porque, afinal de contas, a história da humanidade está impressa em nós. E, de repente, eu me lembro de um fato, vem à tona do inconsciente uma lembrança e eu posso contribuir. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje, mais uma vez agradecido a você por estar aqui conosco, né? Então, vamos buscar aqui os nossos slides, que são os nossos auxiliares, né, nesse trabalho. A Caminho da Luz, estudo 6 de 26, capítulo 5, a Índia. Vamos estudar sobre a Índia hoje. Quando pensamos na Índia, um arrepio nos percorre o corpo. Povo diferente, dado a reflexões, pulsões, viagens espirituais e muitas informações, lições vindas do alto. Vedas, os Upanishads, Bhagavad Gita, Shiva, Brahma, Vishnu, sânscrito, pensar. Então, Terra, esses espíritos trouxeram a religião, a filosofia e até o materialismo. Trouxeram aqui para você, Terra. Então, vamos ao estudo de hoje. A Índia. Bom, a bandeira da Índia, a organização hindu, os espíritos degradados no ambiente da Terra, que se agruparam nas margens do Grande, foram os primeiros a formar os pródromos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem de ascendentes das coletividades do porvir. Então, vejam que a Índia conseguiu fazer uma sociedade mais organizada e de lá partiram muitos povos para realizar, né, o grande processo de colonização do mundo. Vamos mais à frente. As organizações hindus são de origem interior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas, de onde sairiam mais tarde personalidades notáveis como as de Abraão e Moisés. Eu gosto muito quando Emmanuel coloca essas entrelinhas para nós. Nós somos da religião judaico-cristã, nós somos descendentes dessa linha religiosa. E aqui ele fala de Abraão e Moisés. Então, se alguém tem alguma dúvida a respeito da existência ou não deles, o Emmanuel está aqui confirmando, onde saíram mais tarde as personalidades notáveis como as de Abraão e Moisés, que, sem dúvida, nós tivemos Isaac e Jacó também, como um dos grandes nomes do Israel, mas ele cita Abraão e Moisés. Porque Abraão foi aquele que trouxe, né, a informação de Deus único, e Moisés, aquele que estabelece a lei da justiça. Muito bem. Então, os hindus são muito antigos, né, bem anterior à própria civilização egípcia. Então, vejam vocês que é um povo de muita história, né?
As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações, traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses dois. Então, olha só, isso aqui é importante. Olha, as almas exiladas naquela parte do Oriente receberam muito de Jesus, e de cuja palavra de amor e figura luminosa eles guardavam as mais comovedoras recordações. Vejam vocês que esse povo, eles eram muito ligados na espiritualidade. Então, quando eles encontram Jesus aqui, eles gravam mais neles a misericórdia dele, a presença de Jesus. E eles traduziram isso em dois grandes escritos, os Vedas e os Upanishads. Então, foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre. Porque os Vedas é filosofia e os Upanishads é religião. Tá? Como provindo de uma raça de profetas, de mestres, de iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade os homens e os povos do porvir. Salientando-se também as suas escolas de pensamento guardavam os mistérios iniciáticos com as mais sagradas tradições de respeito. Vamos lá. Então, veja bem, eles guardaram muito essa presença de Jesus com eles. Aquela misericórdia do Cristo, aquele encontro deles com Jesus, e o tempo que passou, porque eles não foram encarnando rapidamente, eles passaram um tempo no mundo espiritual. E recebendo sempre as informações de Jesus, essa guarida do Mestre. E aí, quando eles começam a reencarnar, começam a nascer, os comuns, né, e os grandes espíritos, então eles gravam os Vedas e os Upanishads, ou seja, dois tipos de estudos que estão aí conosco até hoje. Né? Então, eles foram os primeiros filósofos do mundo, né? Os primeiros mestres iniciados, ou seja, aqueles primeiros que começaram a aprofundar mais no conhecimento. Por que chamava iniciado? Porque eram estudos tão profundos e, na época, a Terra tinha mais uma multidão de espíritos primitivos ainda, recém-saído da animalidade. Então, a esses não era possível esses conhecimentos, porque ia quebrar, né? Ia pular etapa. Então, quem podia participar dos estudos profundos tinha que fazer um ritual de iniciação para ver se estava realmente pronto para isso, se era possível. Por exemplo, no princípio, esses povos estavam muito misturados, depois é que eles foram arrumando ali nessas grandes civilizações. A gente já estudou isso. Olha, então pode ser que um ariano estava lá ainda, pode ser que um egípcio estava lá, não é preciso, era preciso fazer esses ritos. Né? Bom, então ali eles foram beber, né, as verdades do povo. Né? Então, eles também guardavam, né, o pensamento, guardavam nas escolas de pensamento os mistérios desses iniciados, com as mais sagradas tradições de respeito. Eu vou dizer para vocês uma coisa, ainda não penetramos nesses grandes arcanos dessas civilizações, dessas culturas. Nós temos alguma coisa que chegou até nós. Eu estava lendo um livro do Amity Goswami, Universo Alto, esqueci o resto do nome do livro, mas ele diz o seguinte, que infelizmente vieram para o Ocidente, deles lá do Oriente, o Goswami ele é hindu, então vieram para o Ocidente muitas pessoas que às vezes até com boas intenções, mas que infelizmente eles se perderam por causa do ganho do dinheiro. Eles queriam montar escolas, mas na verdade eles queriam era ganhar. Então aquela tradição mesmo, aquela coisa profunda, não veio com eles. Eles não trouxeram. Daí que nós temos muito a aprender ainda. Quando a gente lê Bhagavad Gita, por exemplo, que é uma leitura assim, bem profunda, né? Dos diálogos de Krishna com Arjuna, aquilo ali é muito interessante. Ainda o Ocidente não tem conhecimento disso. Então, no futuro, com certeza, essas coisas boas, elas serão de toda a humanidade, assim como o Espiritismo. O Espiritismo é fantástico, é maravilhoso. Então, ele será de toda a humanidade, assim como esses grandes trabalhos.
também dessas civilizações antigas. Elas serão de grande valia para a formação do povo do futuro. Pensamos nós que todas essas verdades serão fundidas num conjunto, num texto, em que a gente vai fazer o estudo seguinte: eu sou um espírito nascido de Deus, num processo de evolução, estou aqui na Terra para aprendizados, para a soltura da matéria, para seguir caminho à frente. Olha, tudo aquilo que contribuir para a informação deste homem, que saiu de Deus e está voltando para Deus, isso vai ser muito utilizado e acoplado. Né? Por exemplo, há situações nesse povo oriental que são complicadas, porque eles não têm o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o resumo de tudo aquilo que a humanidade precisa. Então, com certeza, o Evangelho será colocado, e ali, junto com o Evangelho, aqueles textos lá, porque esses espíritos grandes lá, eles vieram como prepostos do Cristo, então eles vão se reunindo, e teremos uma grande cultura na Terra, onde todos contribuirão para que o homem cresça, não para que ganhe dinheiro, como é hoje. Hoje, qualquer coisa, eu vou ganhar dinheiro em cima, vou fazer um curso para ganhar dinheiro. Bom, a gente precisa da sobrevivência, mas em se tratando dessas coisas da alma, temos que tomar cuidado. Bom, denominam-se Vedas as 4 obras compostas em um idioma chamado sânscrito védico, de onde se originou posteriormente o sânscrito clássico, é a língua que eles escreveram. Né? Inicialmente, os Vedas eram transmitidos apenas de forma oral. Ainda hoje, em algumas regiões da Índia, como o Kerala, há escolas védicas onde as crianças aprendem de cor o seu conteúdo. Isso é uma prática também das crianças hebraicas, na época lá, da formação do povo. Eles sabiam todas aquelas leis lá, os profetas eles sabiam de cor, porque eles decoravam aquilo e tinha um processo para decorar, que era geralmente cantando. Eles iam cantando e iam decorando. Né? Aí está, gente, um texto Veda, fácil de ler, né? Tranquilo. E o sânscrito ele tem uma particularidade que ele comporta na língua dele as profundidades das doutrinas espiritualistas. Então, por exemplo, André Luiz fala, não tem no vocabulário de vocês isso que eu estou querendo falar. O sânscrito ele é uma língua que ele comporta muito essas informações profundas do espírito. Sabe? Então, é bem mais tranquilo você escrever essas coisas profundas do espírito em sânscrito, porque lá tem essa condição de fazer isso. Certo? Upanishads são parte das escrituras hindus que discutem religião e que são consideradas pela maioria das escolas do hinduísmo como instruções religiosas. Aí está os Upanishads. Então, aqui nós temos a filosofia, nesse lado de cá, né? E aqui nós temos a religião. Tá? É isso aqui. A ciência vai sair disso aí. Né? Porque a filosofia pergunta ou indaga e faz conjecturas e a ciência comprova. Então, mais ou menos isso. E a religião tem que confortar todos em Deus. Enquanto a nossa ciência estiver nessa coisa de não querer colocar religião ou estudo religioso nas suas pesquisas, ela vai ficar tateando. Né? Vai ficar tateando. A ciência não pode viver sem religião. Tomara que os nossos cientistas abaixem um pouquinho a bola deles em relação a Deus, é claro, não em relação profissional, quem sou eu para falar isso, mas em relação a Deus. Abaixe um pouquinho a bola. Vamos fazer tudo em nome de Deus, porque vocês serão muito mais úteis à humanidade. Já são úteis e serão muito mais. Vamos colocar aqui uma mensagem do Leonardo Arantes Marques. Ele tem um livro chamado História das Religiões. Esse livro é muito importante, eu já li esse livro. E ele vai colocar uma informação bem interessante para nós agora. Olha, o hinduísmo é a religião específica da Índia.
surgida de aproximadamente 1500 a 200 a.C., permeando várias formas de hierofanias, ou seja, de contextos cosmogônicos, contextos que levam o homem a pensar no sagrado, dependendo da localidade, né? Varia também, não raro, em pormenores significativos de uma região para outra. Existem diferenças consideráveis nas divindades cultuadas, na estrutura das castas, das festas, etc. Temos grande dívida com a cultura e a filosofia indiana. Foram elas que estudaram e desenvolveram grande parte da espiritualidade existente no mundo. Então, o Leonardo é um pesquisador de todas as religiões, né, possíveis, né, porque tem uma infinidade de seitos. Mas vamos colocar aqui uma coisa. A Índia é um país grande, né? Então, a Índia, na época que isso aí foi formatado, não existia essa comunicação que nós temos hoje. Então, cada setor, cada região ali da Índia trabalhou a informação de uma maneira. Por isso que são diferentes, né? Existem diferenças. Por quê? Porque cada povo, por exemplo, o povo do sul, o povo do norte, do leste, do oeste, do centro, eles não se comunicavam como nós nos comunicamos hoje. Mas a ideia estava lá. A ideia fazia parte da egrégora da Índia. Então, eles pegavam a informação e davam à informação o encaminhamento que eles entendiam que deveria ser. Bom, foram os exilados que se dedicaram à prática da interiorização pela meditação. Então, muitos se beneficiam delas. Essa meditação que nós conhecemos hoje, o yoga, por exemplo, e outros tipos de meditação, foram esse povo que nos ajudou, que trouxe para nós, né? Os arianos puros. Era na Índia de então que se reuniam os arianos puros, entre os quais cultivavam-se igualmente as lendas de um mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem. Então, veja bem, os arianos, nós vamos ter um capítulo só para estudar arianos, mas os arianos mesmo puros estavam na Índia, depois é que eles saem da Índia. Tá? Então, eles tinham essa ideia de que haviam perdido um mundo muito interessante, que é a capela, nós já sabemos, né? Então, eles falavam assim, lá que é a nossa origem não é daqui. Então, por isso, minha gente, que tem estudos levado a efeitos, né, pelos os hindus e também pelos tibetanos, que eles não podem falar isso. Por quê? Porque eles acham que nós já não sabemos de que eles são de outros planetas, de outro planeta. Então, eles guardavam isso a sete chaves. São informações deles, que eles acham que o homem comum do mundo ainda não conhece, não entenderia. Só que a doutrina espírita já está passando isso, já está orientando nesse sentido. Por isso a importância desse estudo. Então, nós já sabemos que eles vieram de Capela, inclusive os povos hindus. Alguns acreditavam que se tratasse do antigo continente da Lemúria. Lembra que a gente falou da Lemúria, que ficava no norte, no sul, ali do lado da Austrália, Nova Zelândia, fazendo aquele link ali com quase o Oceano Pacífico. Então, eles achavam que esse lugar que tinham perdido era a Lemúria, que era um continente que acabou como a Atlântida, né? Arrasado em parte pelas águas do Oceano Pacífico e Índico, e de cujas terras ainda existem porções remanescentes como a Austrália. Então, a Austrália é a remanescente da Lemúria. Talvez a Nova Zelândia também, não coloca aqui, mas como estão muito próximos, provavelmente a Nova Zelândia. Vejam vocês. Então, eles achavam que eles eram egressos daquele povo lemuriano. Nós já tivemos informações em outras literaturas de que o povo da Lemúria era também um povo muito avançado como os Atlantes. Só que Emmanuel não coloca isso. Então, como ele não coloca, nós não podemos falar. Certo? Ele não referenda. Ele referendou da Atlântida, que eram povos, né, que tiveram um avanço, muitos eram avançados, outros nem tanto, mas os mais avançados depois construíram grandes civilizações aqui na América Central, por exemplo, e também lá no Egito. Agora, com relação aos lemurianos, ele não fala nada. O nome ariano vem do sânscrito Arya, que significa nobre. Então, eles achavam que eles eram os povos nobres, esses povos arianos, que se autodenominavam
de árias, ou seja, de gente nobre. Por quê? Porque eles vieram de Capela e eram muito diferentes do povo da terra, que era um povo simples, ignorante, selvagem, primitivo. Então, eles eram nobres em relação a isso. E isso futuramente vai causar um grande problema para a Índia. Mas, por hora, vamos ficar com essa informação. A realidade, porém, qual já vimos, é que, como os egípcios, os hindus eram um dos ramos das massas de proscritos da Capela exilados no planeta. Então, isso aí, né, é uma representação do paraíso perdido. Eles sabiam que tinha um mundo maravilhoso que eles haviam perdido por uma razão, que eles não sabiam direito, porque não se tinha, né, pelo menos a grande massa, não tinha esse acesso mnemônico. Talvez os grandes iniciados, sim. Por isso, minha gente, que tinha essa divisão de grandes iniciados, grandes mestres, com as outras pessoas. Porque havia quem entendia, quem aceitava, quem não era rebelde. E haviam aqueles que não aceitavam, se tornaram rebeldes. Veja a importância das escolas dos iniciados para separar mesmo. O que você quer, meu irmão? Olha, eu estou querendo entender a vida para eu voltar para casa. Então vem para cá. Você é dos nossos. Vamos fazer aqui um rito com você para ver se você é corajoso. Vocês sabiam que esse negócio de rito é muito interessante? Que existiam cavernas, moradias, e existiam cavernas, templos, onde tinham lá várias situações onde os iniciados tinham que vencer as suas etapas para prosseguir no estudo. Isso tudo é muito legal. Isso já está disponível na literatura mundial. Só que a pessoa precisa ter interesse, né? Se você lê Campbell, por exemplo, As Transformações do Mito, um dos livros dele, que fala muito sobre isso. Então é preciso que a gente comece a pesquisar para entender como é que nós chegamos até aqui no século XXI, depois de Cristo. Para a gente ter mais informações, para a gente se situar melhor no mundo. Continuando, então, deles descendem todos os povos arianos que floresceram na Europa e hoje atingem um dos mais agudos períodos de transição na sua marcha evolutiva. Bom, Emmanuel coloca aqui que os povos arianos que foram para a Europa, e eles criaram, por exemplo, os celtas, criaram os bretões, os povos germânicos. Então, eles foram essa monte de gente, digamos assim, que depois se misturam também com outros arianos que vieram da Ásia. Mas uma característica, a gente vai estudar isso lá quando estivermos estudando sobre os arianos, é que eles eram muito rebeldes, muito rebeldes. Eles não tinham religião, eles queriam mesmo era a coisa prática, eles eram da praticidade, né? A vida funciona assim, temos que sobreviver, temos que caçar, temos que matar, temos que construir a sociedade, enfim, eles eram desse jeito. Sabe? Eles eram muito práticos. Né? O pensamento moderno é o descendente legítimo daquela grande raça de pensadores que se organizou nas margens do Ganges, o rio Ganges, desde a aurora dos tempos terrestres, tanto que todas as línguas das raças brancas guardam as mais estreitas afinidades com o sânscrito, originário de sua formação que constituiu uma reminiscência da sua existência pregressa em outros planos. Bom, o que Emmanuel está dizendo para nós? Que o sânscrito pode ter vindo de Capela. Essa língua, né, tão interessante que pouca gente sabe falar, pelo menos fora da Índia, pouca gente sabe falar sânscrito, sabe ler sânscrito. Mas, segundo, já tivemos informações que é uma língua maravilhosa, maravilhosa. Tanto é que os mantras cantados em sânscrito são de uma beleza extraordinária. Eles são de uma cadência, sabe? Tudo encaixa perfeitamente. Já tivemos a oportunidade de ouvir alguns mantras em sânscrito. É muito bonito, é muito perfeito para esse tipo de louvação. Porque o mantra, na verdade, é uma prece, né? De louvor, de agradecimento, uma petição também, e feito de modo cantado. Então, por isso chama mantra. Aí está o sânscrito, minha gente. É fácil de entender. Está aí o alfabeto, sabe? É só decorar os símbolos, né? E ler. Quem gosta, quem precisa, você pode achar isso aí na internet.
não é tão difícil hoje da gente ter acesso. Agora, tem a gramática, né? Não basta saber as letras, tem também a gramática. Mas, se a pessoa já sabe a letra e faz um esforço, a gramática ele vai encontrar também informações sobre ela. Continuando? O expansionismo dos árias. Muitos séculos antes de qualquer prenúncio de civilização terrestre, os árias espalharam-se pelas planícies hindus, dominando os autóctones, que eram os descendentes dos primatas, que possuíam uma pele escura e deles se distanciavam pelos mais destacados caracteres físicos e psíquicos. Mais tarde, essa onda expansionista procurou localizar-se ao longo das terras da futura Europa, estabelecendo os primeiros fundamentos da civilização ocidental nos bosques da Grécia, nas costas da Itália e da França, bem como do outro lado do rio Reno, onde iam ensaiar seus primeiros passos às forças da sabedoria germânica. Então, eles foram formatando o que hoje é a Europa. Então, a Europa tem como primórdio dela os povos arianos, que saíram lá dos hindus, separaram, né, dos hindus, propriamente dito, para formar essa civilização ocidental, que começou pela Grécia. Aí, quando a gente lê isso aqui, você pensa, se começou pela Grécia, então é justo que a filosofia ocidental também tinha que ter início na Grécia. Não dá encaixe aí. Olha que interessante. Então, fundamentos da civilização ocidental, os primeiros fundamentos da civilização ocidental nos bosques da Grécia. Então, a Grécia já tinha esse ascendente na Europa, de seus primeiros fundamentos, né, da civilização, que hoje falamos, né, da Europa, da civilização europeia. Então, foi lá nos bosques da Grécia. Aí está a expansão deles, minha gente. Eles dominaram isso tudo aí. A Espanha, né? Portugal, França, Itália, România, que mais? Hungria, Áustria, a Polônia, hoje a Germânia, né? Aqui em cima os povos escandinavos, a Finlândia, né? Enfim, eles foram a Rússia, eles foram espalhando e colonizando esse continente grande chamado Europa. Né? Então viram que nada acontece por acaso. Agora, quem que dirigiu esse povo para lá? Não foram as forças do Cristo, através dos seus comandantes, através dos seus espíritos que comandavam essas situações? Porque tem aqui, cada nação dessa daqui tem o seu mentor. E a Europa toda tem o seu mentor. E esses todos estão ligados ao Cristo. Então, através desses mentores, Jesus estabelece os pródromos da civilização ocidental, hoje consolidada. Né? As balizas das sociedades dos gregos, dos latinos, dos celtas e dos germanos estavam lançadas. Você vê, grandes línguas, né? A língua latina, a língua germânica, a língua do bretão, que foi a mistura daqui, né, do germano com os ingleses. E aí vai. Estava tudo pronto, estava tudo arrumado. Então, dá impressão não. A gente aprende nesses estudos que tudo foi muito meticulosamente programado e realizado. Independente da rebeldia do homem. Independente do querer ou não do homem. Como é na atualidade. Como a gente vive essa atualidade, a gente acha que nada vai mudar. Mas já está tudo programado. Cada nação dessa que existe hoje são programadas. Elas vão continuar, se não vão, se vão se fundir com outros, o que vai acontecer. Já está tudo programado, minha gente. Então, não acham vocês que são os políticos que resolvem as questões do mundo. Não. Eles são, no máximo, meros instrumentos. E quando eles começam a complicar muito, porque às vezes não querem aceitar uma determinação divina, aí acontece algo que eles são retirados. Então vamos pensar assim, para a gente não ficar nessa agonia de achar que nós estamos nas mãos dos homens daqui. Não. Os homens daqui cumprem determinações divinas. Queiram ou não queiram, saibam ou não saibam. Cada corrente da raça ariana assimilou os elementos encontrados.
edificando-se os primórdios da civilização europeia. Já falamos, cada qual se baseou no princípio da força para o necessário estabelecimento e muito cedo começaram no velho mundo os choques de suas famílias e tribos. Porque quando eles chegam lá, você vê, já tinha o Neandertal é de 200 mil anos, que é no Vale de Neander, lá na Alemanha, então já tinham outras manifestações do crescimento humano, saindo dos primatas, saindo dos selvagens, dos primatas, já se estabeleceu ali. Aliás, o homem de Neandertal já é um homem para a gente olhar para ele com mais cuidado. Eles já faziam ritos de morte, ritos funerários, já sepultavam, né, os seus mortos, já não era mais aquele negócio de morreu, deixa para lá. Não, já faziam a sepultura, enfim, e eles colocavam geralmente na posição de feto. Para quê? Olha por quê. Para simbolizar o próximo renascimento dele. Você vai voltar aqui e virar como um feto. Então, vai como feto, já preparando a sua volta. Ô, minha gente, o nosso ilustríssimo povo da atualidade fala que não acredita em reencarnação. Isso é sério, é muito sério, porque não estudam. Essa coisa do eu acho é muito difícil, né? É muito difícil. Nós temos que penetrar nesses estudos. Vamos gravar isso para você falar para todo mundo. Os neandertais, que ficaram de 200 mil a 40 mil anos atrás, eles sepultavam seus mortos na posição de feto, porque eles sabiam que eles iriam voltar e voltariam como feto. Então você já vai preparando a sua volta. Dá para pensar, não dá, minha gente? Aí estão, né, esses homens rudes, dos arianos primitivos, mas você observa que os traços fisionômicos deles, né, já mostram uma evolução. Ou seja, eles não eram as pessoas. Esse aqui, por exemplo, tem uma cara forte, né? Esse aqui também, de pensador, né? Então, eles eram espíritos que não era a primeira vez que estavam na experiência humana e não era a primeira vez que eles estavam vivendo aquelas situações lá. Já traziam experiências de outro planeta. Agora chegam os Mahatmas, né? Eu deixei essa figura aqui porque a água do Ganges ela é muito importante, né? A água da purificação, embora que o Ganges, né, cá para nós, né, como todos os rios da terra, salvos as honrosas exceções, estão aí nessa poluição toda. Mas para eles é um rio sagrado, não importa. Isso aí é a cultura deles. Da região sagrada do Ganges, partiram todos os elementos e resignados com a situação humilhante que o degredo da terra lhes infligia. Agora, Emmanuel vai dar uma explicação por que eles separaram dos hindus, essas áreas. Eles separaram porque não aceitavam muito aquela situação de degradado. Então, eles ficaram muito rebeldes. Aliás, toda vez que a gente estuda sobre os arianos, em outras literaturas, na antropologia, eles sempre falam que eles eram um povo muito rebelde. Rebelde por quê? Eles não aceitaram a ideia de terem sido exilados. Eles eram muito orgulhosos. Tá vendo? A história hoje não tem essa informação. Nós temos. Por que eles eram rebeldes? Porque eles não aceitaram muito a ideia do exílio. Queriam ir para a casa deles, né? As arriscadas aventuras forneceriam uma noção de vida nova e aqueles seres revoltados supunham encontrar o esquecimento de sua posição nas paisagens renovadas dos caminhos. Ou seja, então deixa eu andar, deixa eu procurar alguma coisa para me distrair, para ficar com isso na minha cabeça. E aí eu vou aprendendo, vou descobrindo outras coisas e vou esquecendo esse negócio de exílio, né? Lá ficaram apenas, lá na Índia, as almas resignadas e crentes nos poderes espirituais que as conduziriam de novo às magnificências dos seus paraísos perdidos e distantes. Então, houve uma separação. Aqueles que eram rebeldes, os espíritos rebeldes de Capela, ali naquele momento, ali, naquele conjunto, né? Os rebeldes saíram e foram buscar outros caminhos para esquecer o exílio. Outros não, outros ficaram resignados e formaram então a civilização da Índia. Os de lá formaram a civilização
que nós chamamos hoje de ocidental. Viu a separação do Oriente e do Ocidente ali. O Oriente ficaram aqueles resignados, meditativos, estudiosos, contemplativos, enfim. E os do Ocidente era o povo que se lançou a descobertas, a aventuras, num primeiro momento para esquecer o exílio, agora, no outro momento, para construir uma nova civilização, que naturalmente foi muito importante para todos nós. Os Mahatmas ainda, o Cântico dos Vedas, lembra que eu falei dos Vedas, eram cantados, né? Os Cânticos dos Vedas são bem uma glorificação da fé e da esperança, em face da majestade suprema do Senhor do Universo. Então, quando a gente ouve falar no mantra, é isso que eles estão fazendo. Eles estão cantando a Deus. Depois que você tiver uma chance, dá uma olhadinha no mantra e tenta ver a letra qualquer. Geralmente é o Senhor, Deus do Universo, o Senhor Todo-Poderoso do Universo, o Senhor Infinito, aí vai, sabe? A faculdade de tolerar e esperar aflorou no sentimento coletivo das multidões que suportaram heroicamente todas as dores e aguardaram o momento sublime da redenção. Então, eles ficaram lá, aguardando este momento. Tá? Vamos em frente. Os Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo que ainda hoje nenhum estrangeiro visita a terra sagrada da Índia sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca da sua atmosfera psíquica. Porque está impregnado, gente. A gente chama de egrégora, é o campo morfológico da Índia. Cada nação tem o seu campo. E o da Índia é assim. Por isso que muita gente vai para lá fazer meditações, viver aquele ambiente. Né? Eles deixaram também ao mundo as suas mensagens de amor, de esperança e de estoicismo resignado. Salientando-se que quase todos os grandes vultos do passado humano, progenitores do pensamento contemporâneo, deles aprenderam lições mais sublimes. Os estoicos eles tinham essa coisa da resignação, de entender que tudo tem uma causa, né? Que tudo tem um encaminhamento divino. Então, eles usaram isso. Estoicismo resignado. Então, eles ficaram ali, né? naquela expectativa de que voltariam, e quanto mais eu estiver seguindo, né, a lei de causa e efeito, quanto mais rápido eu retorno para minha casa. Aí nós temos o Mahatma, né, que é um dos iniciadores, daqueles que trabalham a religião, trabalham os Vedas. Então, são uma casta sacerdotal, né, os Mahatmas. Tá? Deve ser interessante ficar ao lado de um deles. Se bem que eles têm umas estruturas muito estranhas, né? Às vezes eles ficam meditando por anos, e os discípulos ali esperando ele acordar. Mas também quando ele acorda, nossa, que ele fala em 2 minutos, eu falo em 200.000 horas. Vamos lá. Cecília Meirelles, nossa grande poeta brasileira, que retornou à pátria espiritual em 1969. Amo essa pessoa, de coração. Houve um tempo que ela foi para a Índia. E ela levou para a Índia a literatura brasileira. Ela fez um pouco esse link da literatura brasileira com a literatura hindu. E ela tinha muito essa coisa do motivo. Ela trabalhava isso muito. Então, ela colocou aqui o 4º motivo da rosa. Ela fez isso na Índia. Não te aflijas com a pétala que voa. É a rosa falando, né? Não te aflijas com a pétala que voa. Também é ser. Deixar de ser assim. Lindo isso. Então, mesmo sendo pétala, você é rosa. Rosas verá só de cinzas franzidas. Pode ser até que a rosa se esfacere, né? Mortas, intactas pelo teu jardim. Eu deixo aroma até nos meus espinhos ao longe. O vento vai falando de mim. E por perder-me é que vão me lembrando. Por desfolhar-me é que eu não tenho fim. Isso aí, gente, pelo que eu entendo de poesia e de dramaturgia,
de metáforas, né, de dramaturgia, é aquela, ela diz o seguinte: você quer ser um espírito iluminado? Não seja como a rosa. Se alguém tentar te desfolhar, não tem problema. É você que está indo. Mas você nunca vai deixar de ser. Porque mesmo que este amarfã tente te machucar, não tem problema. Porque você permanece intacto no jardim daquele que quer a sua mensagem. Então, deixa teu aroma até nos seus espinhos, ou seja, até nos seus momentos mais dramáticos, mas deixa o seu aroma de espiritualidade. E o vento vai falando de você. E por perder-me, é que vão me lembrando, ou seja, no momento que eu não estiver mais, eles vão lembrar de mim. Então, eles podem me desfolhar, porque é que eu não tenho fim. Quanto mais eles me desfolham, mais eu me torno infinito. Gente, isso é divino demais. Isso é só digno de uma pessoa do quilate de Cecília Meirelles para escrever um poema. Eu tenho um profundo respeito e amor por Cecília Meirelles. Nós tivemos a oportunidade de montar uma peça de teatro só sobre ela. Nossa, foi uma das coisas mais divinas que nós fizemos, com um grupo de atores e atrizes magníficos que musicaram alguns poemas dela. Nossa, foi lindo. Então vamos de novo. Você é rosa, então você vai dizer isso. Não te afliges com a pétala que voa. Também é ser deixar de ser assim. Rosas verá só de cinzas franzida, morta, intacta pelo teu jardim. Eu deixo aroma até nos meus espinhos ao longe. O vento vai falando de mim. E por perder-me é que vão me lembrando. Por desfolhar-me é que não tenho fim. Ela fez isso na Índia, pegando o campo morfológico da Índia, capturando aquela estrutura de religiosidade, de espiritualidade da Índia. Gostaram? Bonito, né? Muito bonito. O povo hindu, agora eu vou falar sobre as castas, aí começa o problema. O povo hindu, não obstante o seu elevado grau de desenvolvimento nas ciências do espírito, não aproveitou de modo geral como devia o seu acervo de experiência sagrada. Aí começa o problema, gente. Nós temos que tomar muito cuidado. Isso aqui, para nós, quando estudei isso a primeira vez, eu lembrei muito dos espíritas, porque nós temos nas mãos fundamentos essenciais da vida. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente forma castas dentro do movimento espírita. Quer ver o que aconteceu com eles? Olha, seus condutores conheciam as elevadas finalidades da vida. Nós, espíritas, conhecemos. Lembravam-se vagamente das promessas do Senhor anteriores à sua reencarnação para os trabalhos do penoso degredo. Nós já sabemos que estamos aqui com Jesus para uma mudança, para uma estruturação. Se você tem dúvida, por favor, leia o Evangelho de João, no capítulo 15 e 16, que você vai ver a prece que Jesus faz a Deus por nós. Então, nós já sabemos que Ele é o nosso mentor, que Ele é o nosso mestre. Quando Ele fala assim, eu já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu já vos chamo de amigo, porque vocês sabem o que eu faço por vocês. Gente, isso é lindo, meu Deus. Isso é de Jesus para nós. A prova disso é que eles abraçaram todos os grandes missionários do pretérito, vendo neles os avatares do seu Redentor. Então, o que acontece? Eles sabiam de tudo isso. Então, nós já sabemos, né, das nossas finalidades. Nós sabemos de Jesus, o grande condutor dessa humanidade, né? E já tivemos grandes missionários aqui no Espiritismo que trouxeram para nós informações esplêndidas, a partir do senhor Allan Kardec até os dias atuais. Grandes espíritos muito sinceros, muito corretos no campo do Espiritismo. Né? Então, Vyasa foi instrumento das lições do Cristo 6.000 anos antes do Evangelho. Quer dizer, 6.000 anos antes de Jesus, esse Vyasa, que é um ser que existiu lá na Índia, cuja epopeia e os seus mínimos detalhes já foi prevista pelos
iniciados hindus, né? Alguns milênios antes da organização da Palestina. Então, você vai ler isso no Mahabharata. O Mahabharata é um texto do Vyasa e que você pode ver em filme também, está no YouTube. Mahabharata é quase como escreve, só que tem um H aí no meio e tal. Então, você vai ver, eu consegui ver esse filme, um filme longo, de 6 horas, mas ele vai dividido em partes, e então vale a pena. O Vyasa mostrando como é que formou a civilização hindu. E ele mostrando como é que o povo deveria ser aqui no planeta Terra. Inclusive, o Bhagavad Gita sai do Mahabharata, que fez parte desse conjunto de informações. Né? Aí está o nosso Vyasa, uma representação simples dele, né? Que deve ter sido tirado de algum desenho, né? Lá na Índia. Muito bem. Ainda as castas. É uma flautista, uma pessoa meditando ali no lado, né? Provavelmente é Buda, que tem a árvore de Bodha, né? Então vamos lá. Krishna, Buda, Krishna é o de cima, e outros grandes enviados de Jesus ao plano material. Então Krishna existiu, gente. Esse Krishna, que é muito falado, Hare Krishna, do Bhagavad Gita, o Krishna. Então ele existiu sim, foi um espírito que encarnou. Ele, o Buda e outros grandes enviados de Jesus ao plano material para a exposição das suas verdades salvadoras foram compreendidas pelo grande povo sobre sua fronte, pelo grande povo sobre sua fronte derramou o Senhor em todos os tempos as claridades divinas do seu amor desvelado e compassivo. Então, desde sempre Jesus fala conosco. Mas, como se a questão fosse determinada por um doloroso atavismo psíquico, o povo hindu, embora suas tradições de espiritualidade, deixou crescer no coração o espinho do orgulho, que, aliás, dera motivo ao seu exílio na Terra. Então, o que acontece? Nós somos no Espiritismo, estamos com todas essas informações, mas ainda temos o orgulho do passado. Aí começamos, né, a deixar a espiritualidade para formar nossas castas. O que é isso? Os grupinhos. Grupinho do centro tal, grupinho do centro tal, eles não se conversam. Se um centro faz uma atividade na mesma cidade, o outro não vai. Porque são os grupinhos, são as castas. Isso é um perigo, minha gente. E pode ser que essas pessoas que promovem isso sejam egressos da civilização hindu com essa informação na psique deles. Repetindo no espiritismo aquilo que os hindus erraram lá no passado, a formação das castas. Em breve, a organização das castas separava as suas coletividades para sempre. Essas castas não se constituíam num sentido apenas hierárquico, mas com a significação de uma superioridade orgulhosa e absoluta. Então, olha, eu sou Brahmani, você é pária, então você não pode participar das coisas que eu faço. Isso foi triste, minha gente. Muito triste. Tomara que o movimento espírita não tenha isso. Tomara. As fortes raízes de uma vaidade poderosa dividem os espíritos no campo social e religioso. Os filhos legítimos do país, aos filhos legítimos, dá-se o nome de árias, designação original da sua raça primitiva. E o seu sistema religioso, de modo geral, chama-se Arya Dharma. Dharma é caminho, viu, gente? É caminho do meio, caminho certo. Então, os povos nobres seguindo o caminho certo, que eles afirmavam trazer de sua longínqua origem. Eles saíram lá de Capela com essa informação. Vocês têm que buscar o caminho reto. E lá no meio para onde vocês vão, lá os povos são primitivos, então vocês serão diferenciados. Pois entenderam, somos nobres. E temos que buscar esse caminho, que é trazer da sua origem, e em cujo seio não existem comunidades especiais ou autoridade centralizadora, senão profunda e maravilhosa liberdade de sentimento. Era isso que eles tinham que fazer, né? Era isso que eles tinham que fazer e que fazer. Certo? Aí vem os rajás e os paras.
O povo pária, não precisa nem dizer, está aqui. Ó. A gente tem algumas coisas, semelhanças hoje. Né? E os rajás, né? Todos eles, emplumados, igual Pavão, olha que legal. É isso. Na verdade, esses sistemas avançados de religião e filosofia evocam o fastígio da raça no seu mundo de origem, de onde foi precipitado ao orbe terreno pelo seu orgulho desmedido e infeliz. Ou seja, eles trouxeram para cá as mesmas coisas de Capela que os fez ser exilados. Ou seja, trazemos para o movimento espírita as mesmas loucuras que fizemos e adoecemos para chegarmos ao centro espírita. E vão fazer a mesma coisa aqui agora. Muito complicado. Essa comparação nós estamos fazendo para que nós nos alertemos, porque a história se repete. Só muda o cenário, mas os atores são os mesmos. Precisamos tomar cuidado com isso. Os arianos da Índia, porém, não se compadeceram das raças atrasadas, que se encontraram no seu caminho e cuja evolução devia representar para eles um imperativo de trabalho regenerador na face da Terra. Os aborígenes foram considerados como párias da sociedade, de cujos membros não podiam aproximar-se sem graves punições e severos castigos. Quem eram os párias, então? Os povos nascidos da Terra, que estavam no processo de evolução ainda no início. Vinham dos primatas, vinham dos selvagens, dos povos de Neandertal. E eles, então, tinham que ajudar esse povo. Só que não, criaram os párias. Vocês são párias, vocês são ralé. Fica para lá. Não chega perto da gente. De nós, senão você terá um severo castigo. Porque você pode nos contaminar com a sua ignorância, com a sua sujeira. Olha, vamos tomar cuidado, né, gente? Vamos tomar cuidado. Eu conheço um caso de um amigo meu, um grande professor, grande. Feito que conhece bastante coisa, sabe? Muito simples, muito humilde. E ele trabalhava, ele numa cidade aí de um estado brasileiro, ele fazia parte de um grupo de estudos no centro espírita. Só que a presidente do centro era uma mulher, sem explicar por que ela não gostava dele. Ela não explicava por quê. Perguntava a ela, ela não dava resposta, ela fazia que não estava escutando. É uma coisa impressionante. Ele chegou a perguntar para ela, pelo meu favor, se eu cheguei para ela e perguntei, por que você faz assim comigo? O que eu fiz? Onde eu estou errando? E ela em silêncio absoluto. Muito bem. Então, ele fazia parte desse grupo de estudos, até das obras do André Luiz, e ele dava muitas explicações. As pessoas lá gostavam que ele estivesse por causa disso, que ele tirava as dúvidas, né? Que ele estudava isso antes, muito antigo. E aí, um dia chegou o marido dessa dona, que era presidente do centro, falou que ia fazer parte. Ela levou ele lá, para fazer parte lá do grupo de estudos. Ele sentou lá e ficou. Ele ficava de olho nesse meu amigo que ele falava. Aí ficou lá um mês e pouco, assistiu lá alguns estudos, mas na verdade ele não queria estudar nada. Ele estava lá para observar um erro desse meu amigo para que ela tivesse uma pega para condená-lo e para expulsá-lo do centro. Gente, isso aconteceu num centro espírita. Você acha isso justo? Olha só, é a mesma coisa, olha, eu considero você como um pária. Não chega perto de mim, não, porque eu vou arrumar um jeito de te castigar. Então, eu vou aproveitar a tua chegada, ou seja, a tua presença, para te castigar. Isso é muito complicado, né? Isso não pode acontecer no nosso querido movimento espírita. Ainda hoje, o espírito iluminado de Gandhi, que é obrigado a agir na esfera da mais atenciosa psicologia dos seus irmãos de raça, não conseguiu eliminar esses absurdos sociais do seio do grande povo de iniciados e profetas. Quando Emmanuel escreveu esse livro, o Gandhi estava aqui conosco ainda, né? Então, o Gandhi não conseguiu resolver isso. Os párias são a ralé de todos os seres e são obrigados a dar um sinal de alarme quando passam por qualquer caminho, a fim de que os venturosos se afastem do seu contágio maléfico. Isso acontecia muito lá na Palestina, com as pessoas leprosas, né? Ou prostitutas, elas tinham que bater um sino que ia na mão deles, assim, tá passando aqui um leproso, sai fora. Tá? Então, isso aí pode ser que seja, porque os hebreus foram depois, né? Formaram depois dos hindus,
Então, pode ser que seja uma lembrança dos próprios hindus, agora encarnados lá. Eles não eram maldosos? Eles não faziam os outros de ralé? É bem provável que eles nasceram também como ralé, no outro local, uma lepra, né, que é uma coisa horrível. Aí está o prezado Gandhi, né, que conseguiu, né, a proeza de libertar a Índia da Inglaterra sem derramar sangue, pelo menos da não violência. Né? A realidade, contudo, é que os rajás soberanos, ao influxo da misericórdia do Cristo, voltam às mesmas estradas que transitaram sobre o dorso dos elefantes, ajaezados de pedrarias, como mendigos desventurados, rasgando o pretérito em avatares de amargas provações expiatórias. Está vendo? Estava falando que eles podiam ter renascido lá entre os hebreus como leprosos, e que quando eles passavam, eles tinham que avisar que eu estou passando, porque eles eram párias, né, sociais lá. Os que humilharam os infortunados do alto dos seus palácios resplandecentes volvem aos mesmos caminhos, cheios de chagas cancerosas, tá vendo? Onde a lepra é um deles, né? Exibindo a sua miséria e a sua indigência. Não tem jeito, minha gente. Fez, paga. E o que é de admirar-se é que nenhum povo da Terra tem mais conhecimentos acerca da reencarnação do que os hindus. Ciente dessa verdade sagrada desde os primórdios da sua organização deste mundo. Ou seja, quem tem mais orientação hoje no Ocidente sobre reencarnação que os espíritas? Não tem jeito. Estudar reencarnação como nós estudamos, como nós temos elementos para isso, são nós espíritas. Por isso que temos que nos cuidar. Aí está, minha gente. Olha, você fez, você criou a lei, né? Infringiu a lei, tem que limpar. Tem que resolver. De joelho no chão, sabe? Resolvendo, sem reclamar, pacientemente e com toda a simplicidade possível. Então é melhor não errar. Aí a lei de causa e efeito, né? Que você não soube respeitar, que você agora tem que resolver-se com ela. Muito bem. Nos bastidores da civilização, somos compelidos a reconhecer que a Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade. Olha, uma informação interessante. Então, foi a Índia que foi a matriz das filosofias e religiões da humanidade. Não foi na Grécia, não foi. Foi na Índia. Inclusive do materialismo, que lá nasceu na escola dos Charvakas. Então, lá tinha materialismo também. É claro, eles vieram rebeldes, né, de capelas, trouxeram as informações deles. Um pensamento de gratidão nos torna o íntimo, examinando a sua grandeza espiritual e as suas belezas misteriosas, mas acima dos seus iogues e dos seus mahatmas, temos de colocar a figura luminosa daquele que é a luz do mundo e cuja vinda à Terra se verificaria para trazer a palma da concórdia e da fraternidade para todos os corações e para todos os povos, arrasando as fronteiras que separam os espíritos e eliminando os laços ferrenhos das castas sociais, para que o amor das almas substituísse o preconceito da raça no seu reinado sem fim. É que Jesus precisa chegar no centro dos espíritos, para acabar com tudo isso que porventura esteja acontecendo. É ele, né, o nosso mestre. Bom, vamos ver o que Emmanuel tem a dizer, né? Então, nós tiramos o livro Escrínios de Luz, um livro psicografado pelo Chico Xavier, na página que ele deu o nome de Mansos de Coração. A pretexto de venerar a verdade, não aniquiles as promessas do amor. Abraça o teu roteiro com a alegria de quem trabalha por fidelidade ao sumo bem, estendendo a graça da esperança a benefício de todos. E um dia, todos os que te cercam e te acompanham entoarão o cântico da bem-aventurança que o teu coração escreveu e compôs nos seus atos. Aparentemente pequeninos de fraternidade e sacrifício em favor dos outros da tua jornada de ascensão à divina luz. Então, minha gente, nós temos um pouco da verdade conosco, mas não vamos aniquilar as promessas do amor. Com essa verdade que o Espiritismo nos traz, que a gente atue com o máximo de amor. Palavra do analista, a civilização hindu é bem mais antiga do que a egípcia. São um dos braços dos exilados da capela.
organizaram-se às margens do rio Ganges. Os exilados mais rebeldes saíram de lá e formaram a família indo-europeia. Necessitavam de grandes aventuras. Talvez para esquecer o paraíso perdido, Capela, os que ficaram ligaram-se à religiosidade e receberam grandes mestres, a partir de Vyasa, que viveu aproximadamente há 7.000 anos antes de Cristo. Naquele povo surgiu a filosofia e a religião, assim como também o materialismo através dos Charvakas, que era o nome que se dava, né, o grupo lá dos materialistas. Contudo, o orgulho não permitiu àquele povo conviver bem com os primitivos. Assim estabeleceram as castas, rajás e párias. A lei de causa e efeito fez com que os rajás renascessem párias para uma justa oposição com as leis divinas. Grandes mestres ali estiveram, como Krishna, Buda e outros grandes enviados de Jesus ao plano material. Podemos colocar aí também o Gandhi. Só que o Gandhi ele foi um mestre diferente de Krishna e de Buda. Ele foi o mestre da ação tranquila, pacificadora. Não é isso? Não é isso, minha gente. É o que nós podemos aprender da Índia, e você agora tem muitos elementos para estudar um pouco mais sobre a Índia. E se você quiser ir para lá, você já vai ter esse conhecimento de onde eles vieram, como eles se formataram lá, os dissidentes de lá, os arianos, e do que é, né, a bela história da Índia, gravada nos Vedas, nos Upanishads, no Bhagavad Gita, no Mahabharata, enfim, em todos esses compêndios, né, das grandes estruturas. Por exemplo, os yogas saem do Vedas, né? A terapêutica que eles usaram sai do Vedas, e por aí vai. A palavra do trovador. Então vamos lá. A batalha vai começar. De um lado os Kuravas e de outros os Pandavas. Eram primos e disputavam o trono de Hastinapura. A batalha durou 18 dias. E o grande vencedor foi Arjuna, que teve Krishna como mestre, despertando o seu Cristo interno. Está no Bhagavad Gita, viu, gente? Tudo está bem contado no épico Bhagavad Gita. Desde muito cedo, os hindus tentavam contato com o alto, na expectativa de retornar à pátria natal, escondida noutra estrela. Tudo e tanto fizeram, erraram e acertaram, os rebeldes se foram, os sensatos ficaram, criaram história. Pode ser que já estivemos naquela civilização, num passado remoto, presente, e que muitos de nós sejam de Capela, querendo ficar, querendo ir. Do Oriente sempre recebemos as lições profundas do ser que necessita crescer e ser um homem forte e seguro. As castas não nos reservam um futuro muito feliz. Cada qual é aprendiz de um mestre que adverte e fornece as chances para aprender. Rebeldias não levam a nada. Entender as verdades sublimes que estão contidas no Dharma acalma o ser e o bem conduz dentro da evolução. Então, essa é a palavra do trovador. Aí está o nosso caminho de luz. Estamos indo, com certeza, para esse caminho, para essa luz. Estamos do Dharma, é esse caminho do meio, dito pelos hindus. Lá na Bíblia é a árvore da vida. Né? Para os chineses é o Tao. Por aí vai. Para nós espíritas, é o caminho do Senhor. Muito bem? O esposo apaixonado fez um palácio de luz para a esposa que se foi. Amor assim nos torna confiantes num belo futuro de paz. Esse aí é o palácio, né? Que foi feito por um príncipe para sua esposa que desencarna. Taj Mahal, já ouviram falar, né? Então ele fez esse palácio lindo para ela, essas águas aqui, toda vez que você olha para ela, ela sempre reflete aqui. Olha só, ela reflete o palácio como ele havia, né? Flutuando em algum lugar. Então é muito linda essa história do Taj Mahal. Viu? Então o esposo apaixonado fez um palácio de luz para a esposa que se foi. Amor assim nos torna confiantes
num belo futuro de paz. É isso, minha gente. E nós acabamos de estudar o estudo 6 do nosso livro A Caminho da Luz. Eu agradeço você por estar conosco. Agradeço de coração. Peço a Jesus que te mantenha sempre ligado, sintonizado com as bênçãos do Pai. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. E muita paz para você.